Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair exatamente aquilo que desejam, enquanto outras vivem em ciclos repetitivos de fracasso e frustração? Para Carl Jung, a resposta não está no acaso, mas nas profundezas do inconsciente humano. Explicação simples. Jung acreditava que a mente humana possui duas camadas, o consciente e o inconsciente. O inconsciente guarda padrões, crenças, traumas e arquétipos que influenciam silenciosamente a realidade de cada pessoa. Força e honra, homem. Se você está aqui é porque esse vídeo é para você. Aqui vai descobrir ensinamentos poderosos e segredos que podem transformar a sua forma de ver o mundo. Então já siga o nosso canal para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Não deixe que esses conteúdos passem despercebidos. Clique em inscrever agora e ative o sininho. Assim você será avisado toda vez que um novo vídeo revelador for postado. Agora vamos lá. Não é o que você deseja conscientemente que molda a sua vida, mas sim aquilo que seu inconsciente acredita ser possível. Imagine por um instante que a vida que você vive hoje não seja apenas fruto de suas escolhas conscientes, mas de forças muito mais profundas que atuam em silêncio dentro de você. Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que a verdadeira chave para transformar a realidade não está apenas na força de vontade, mas na capacidade de alinhar o que está no consciente com o que habita o inconsciente. Você pode até pensar que deseja prosperidade, amor ou reconhecimento, mas se no fundo do seu ser, o inconsciente guarda crenças de que você não é digno, de que não merece ou de que tudo é impossível, então por mais que lute, sua vida será sabotada por você mesmo. É como remar contra a correnteza. O consciente diz uma coisa, mas o inconsciente puxa para o lado oposto. Para Jung, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. Ele é um campo vivo, repleto de símbolos, arquétipos e energias que moldam como enxergamos o mundo. Muitas vezes, o que você chama de destino é, na verdade, o reflexo de conteúdos inconscientes projetados na sua realidade. Você atrai pessoas que representam suas feridas, repete padrões de fracasso porque dentro de si existe uma programação invisível. Ou seja, você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que é no mais profundo da sua alma. Jung descobriu que existem figuras universais que habitam todos os seres humanos. Os arquétipos, o guerreiro, o sábio, o amante, o criador, o herói. Cada um deles representa forças psíquicas que podem ser ativadas. Se você deseja prosperidade, mas vive identificado com o arquétipo do pobre coitado, sua postura, sua fala e até sua energia repelem oportunidades. Por outro lado, quando desperta dentro de si o arquétipo do criador ou do rei, começa a irradiar confiança, visão e liderança. E, inevitavelmente, o mundo responde a isso. Atrair o que deseja não é um ato de mágica, mas de ressonância. Você vibra aquilo que já se tornou, e o universo responde em sintonia. Mas existe um obstáculo que muitos ignoram: a sombra. Jung chamava assim o lado reprimido da psique. Tudo aquilo que você não aceita em si mesmo. São os medos, traumas, desejos escondidos e crenças negativas. Imagine alguém que diz desejar sucesso, mas na sombra carrega medo de ser criticado, de ser rejeitado, de não dar conta. Esse medo oculto sabota qualquer oportunidade que surja. A pessoa procrastina, hesita, recua. O desejo consciente perde para o inconsciente que governa silenciosamente. Por isso, para Jung, o primeiro passo para atrair o que deseja é conhecer sua sombra. Aceitar o que existe dentro de si, sem julgamento. Quanto mais você rejeita a sombra, mais ela controla a sua vida. Quanto mais você a integra, mais livre se torna. Outro conceito poderoso de Jung é a sincronicidade. Aquelas coincidências que parecem carregar um sentido oculto. Pensar em alguém e essa pessoa ligar.
precisar de uma resposta e um livro cair aberto exatamente na página certa. Esses sinais não são acaso. Eles são reflexos de que sua mente inconsciente está alinhada com o desejo. É como se a vida conspirasse para colocar no seu caminho aquilo que você precisa. Quando você desperta para essa visão, começa a perceber que o universo não é caótico, mas responde ao que você é por dentro. Para Jung, o maior objetivo humano é o processo de individuação, integrar consciente e inconsciente, luz e sombra, arquétipos e realidade. É quando você se torna inteiro. E é nesse estado de inteireza que atrair o que deseja deixa de ser esforço e passa a ser consequência, porque o mundo externo nada mais é do que o reflexo do seu mundo interno. Quando você se transforma, sua vida se transforma junto. Observe seus sonhos. Eles são mensagens do inconsciente. Desperte arquétipos, conecte-se com histórias, símbolos e exemplos que ativem a força que deseja em si. Trabalhe a sombra. Reconheça seus medos e limitações em vez de negá-los. Esteja atento às sincronicidades. Os sinais da vida indicam o caminho. Muitos acreditam que atrair o que se deseja é apenas repetir frases positivas diante do espelho, escrever metas num papel ou tentar acreditar cegamente que tudo vai dar certo. Mas Carl Jung nos alerta: a mente não se deixa enganar tão facilmente. Se dentro de você existe uma guerra entre o que deseja e o que acredita, essa batalha silenciosa moldará o mundo à sua volta. Desejar algo sem transformar o inconsciente é como plantar uma semente em solo envenenado. Por mais que você cuide, ela não floresce. O segredo não está em querer com força, mas em purificar o terreno interno, integrando sombra e luz, desejo e medo, consciência e inconsciente. Jung afirmava que muitos dos nossos desejos não são genuínos. Eles nascem de influências externas, da sociedade, da comparação com os outros, do desejo de aprovação. São desejos emprestados que não refletem a essência da alma. E é por isso que, mesmo quando conquistados, trazem vazio. O homem que busca riqueza apenas para provar algo aos outros, no fundo, nunca se sente completo. A mulher que deseja um relacionamento apenas para não se sentir sozinha, no íntimo continua insatisfeita. Jung nos convida a olhar mais fundo. O que você realmente deseja? O que sua alma clama em silêncio? Esse é o verdadeiro desejo capaz de mover montanhas e atrair sincronicidades. Para atrair o que deseja, não basta sonhar com luz. É necessário confrontar a escuridão. Jung dizia: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso significa que antes de conquistar prosperidade, você terá de enfrentar suas crenças de escassez. Antes de viver um grande amor, terá de olhar para seus medos de abandono. Antes de ser reconhecido, terá de encarar seu medo de fracassar. A sombra não desaparece porque você a ignora. Pelo contrário, quanto mais você foge dela, mais poder ela ganha. Quando, porém, você tem coragem de encará-la, ela se torna fonte de força. Integrar a sombra é transformar veneno em remédio. Pense em alguém que deseja liderança. Se dentro dele o arquétipo ativado é o do servo submisso, ele jamais inspirará autoridade. Mas se ele desperta o arquétipo do rei, símbolo de ordem, comando e responsabilidade, sua presença muda, sua fala ganha peso e naturalmente ele atrai respeito e liderança. Da mesma forma, o homem que deseja prosperidade precisa ativar o arquétipo do criador ou do alquimista, aquele que transforma ideias em realidade. O que deseja coragem deve despertar o guerreiro. O que Jung nos ensina é que cada desejo precisa de um arquétipo correspondente. Se você não encarna a energia correta, atrair será impossível. Quando inconsciente e desejo estão alinhados, o universo começa a conspirar. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem. Não porque o acaso decidiu sorrir para você, mas porque sua psique e o mundo externo entram em ressonância. É nesse ponto que surge a sincronicidade, as coincidências significativas que parecem mágicas. Mas Jung dizia que não se trata de mágica. É a manifestação natural do alinhamento interno.
E aqui está o detalhe mais importante. Se você ignora os sinais, perde o fluxo. Quantas vezes a vida já lhe mostrou uma direção, mas você hesitou, duvidou ou deixou passar? A sincronicidade é como uma bússola do destino. Só funciona para quem confia e age. A grande obra da vida, segundo Jung, é a individuação. Esse processo não é apenas autoconhecimento, mas autotransformação. É integrar todas as partes de si, consciente e inconsciente, sombra e persona, masculino e feminino, razão e emoção. Quando você alcança esse estado, não vive mais refém do destino. Você se torna criador dele. E aqui está a chave. Atrair o que deseja não é mais esforço, mas consequência da sua inteireza. Você deve estar se perguntando: como aplicar tudo isso na vida prática? Diário dos sonhos. Anote seus sonhos. Eles são mensagens do inconsciente que revelam onde está seu bloqueio ou sua direção. Medite sobre seus símbolos. Observe quais imagens se repetem em sua vida, números, animais, lugares. Eles têm mensagens escondidas. Converse com sua sombra. Escreva sobre seus medos. Reconheça suas fraquezas. A aceitação é o primeiro passo para integrá-las. Ative arquétipos conscientemente. Leia biografias de pessoas que encarnam a energia que você precisa. Inspire-se em guerreiros sábios, líderes amantes. Esteja atento às sincronicidades. Anote as coincidências que parecem ter sentido. Elas não são acasos, são respostas da vida. Você pode repetir todos os mantras que quiser. Pode encher sua mente de frases positivas. Mas se seu inconsciente não estiver alinhado, nada acontecerá. Por isso Jung é tão poderoso. Ele nos mostra que atrair o que desejamos é, na verdade, um processo de transformação interior. A realidade externa é apenas reflexo da sua realidade interna. Se você mudar dentro, o mundo lá fora muda junto. O segredo não é correr atrás do que deseja, mas tornar-se alguém capaz de recebê-lo. Se você observar com atenção, perceberá que a maior parte das pessoas não vive a vida que realmente deseja, mas sim uma vida que foi programada nelas. Programada pela família, pela cultura, pela mídia, pelas experiências de infância. São pessoas que acreditam estar escolhendo, mas na realidade apenas repetem padrões. Carl Jung nos lembra que, enquanto não tornamos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. E é justamente por isso que tantos se frustram. Eles acreditam que o mundo os limita, quando na verdade são prisioneiros de sua própria mente não reconhecida. Um dos pontos centrais da teoria de Jung é a projeção. O que você não aceita em si, você enxerga nos outros. Assim, alguém que rejeita sua própria agressividade condena ferozmente a agressividade alheia. Alguém que esconde sua vaidade passa a criticar incessantemente os vaidosos. Mas o que isso tem a ver com atrair desejos? Tudo. Porque enquanto não reconhece suas projeções, você continua lutando contra aspectos de si mesmo do lado de fora. Sua energia, ao invés de ser usada para criar a vida que deseja, é desperdiçada em batalhas ilusórias. Quando você reconhece suas projeções, recupera sua força. Ao invés de lutar contra sombras externas, você reintegra suas próprias partes perdidas. E nesse processo, surge uma clareza que abre caminho para o verdadeiro poder de atração. Outro ponto profundo em Jung é que o verdadeiro desejo não é superficial, mas um chamado da alma. Ele dizia que cada pessoa carrega dentro de si um self, um núcleo de totalidade que constantemente nos guia em direção à realização. Os desejos autênticos não vêm do ego, mas do self. Eles não são movidos apenas por vaidade ou comparação, mas por um sentido maior. Quando alinhados a esse chamado, o universo conspira a favor, porque a energia que você libera não é fragmentada, mas pura, inteira, vibrante.
Por isso muitos fracassam ao tentar atrair o que querem. Estão tentando viver desejos que não são seus. Jung nos convida a ouvir o que vem de dentro. Curiosamente, muitos têm medo do próprio desejo. Eles pedem por abundância, mas tremem diante da responsabilidade que ela exige. Querem amor, mas temem se entregar e se expor. Desejam liberdade, mas não suportam o peso das escolhas. O inconsciente percebe esse medo e bloqueia o caminho. A pessoa diz que quer, mas sua alma não está pronta. Jung mostrava que o verdadeiro trabalho não é apenas desejar, mas expandir-se internamente para sustentar o que deseja. Você só atrairá aquilo que pode carregar. Pedir prosperidade sem se preparar para lidar com ela é como pedir uma espada, afiada sem ter aprendido a usá-la. Cedo ou tarde você se fere. Cada desejo profundo é também um convite para a jornada do herói. Jung estudou os mitos e percebeu que em todas as culturas, o herói precisa atravessar provações, enfrentar monstros e integrar partes de si antes de conquistar o tesouro. Da mesma forma, na sua vida, o desejo é o chamado. Mas para alcançá-lo, você terá que encarar suas sombras, ultrapassar seus medos e despertar forças que estavam adormecidas. O universo não entrega seus maiores tesouros de graça. Ele exige transformação. Portanto, cada obstáculo que surge no caminho não é uma negação do seu desejo, mas uma preparação. A vida pergunta: você está pronto para receber o que pede? Jung acreditava que os sonhos são a linguagem privilegiada do inconsciente. Eles revelam seus bloqueios, suas projeções, seus medos ocultos e também indicam o caminho para a realização. Quantas vezes você já sonhou com algo que parecia insignificante, mas ao longo do dia percebeu que trazia uma mensagem? O inconsciente fala através de símbolos. Se você deseja algo, mas não compreende seus próprios sonhos, está ignorando o manual secreto da sua mente. Atrair o que deseja é também aprender a decifrar os símbolos que vêm à noite. Eles revelam onde você está sabotando e onde pode se expandir. Atrair o que deseja nesse sentido não é simplesmente satisfazer caprichos do ego, mas alinhar-se ao self. Quando o desejo vem desse núcleo, ele traz paz, poder e propósito. Quando vem apenas do ego, traz ansiedade e vazio, mesmo quando realizado. Lembre-se, você não atrai o que deseja com palavras soltas. Você atrai aquilo que é. Transforme-se por dentro. Alinhe sua sombra, desperte seus arquétipos, e a realidade ao seu redor se curvará diante da sua nova identidade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, comente sua visão aqui embaixo e se inscreva no canal. Assim você fortalece essa mensagem e segue comigo nessa jornada de autoconhecimento e poder. Força e honra. Até mais.